Adrian Newey vai revelar em breve o que ele vai fazer depois de deixar a Red Bull em 2025. Um possível destino na Fórmula 1 é a Ferrari. Se ele for trabalhar em Maranello, a escuderia vai finalmente alcançar o objetivo na 4ª tentativa. Não é surpresa que um dos maiores designers de carro da história do automobilismo tenha sido procurado por uma das maiores montadoras do mundo várias vezes. Mas veja, entre idas e vindas, esse namoro dura quase 40 anos. A equipe italiana tentou contratar Newey pela primeira vez em 85, quando ele era um designer promissor da Fórmula Indy e engenheiro de corrida. Naquele momento, a Ferrari ameaçava sair da Fórmula 1. A equipe italiana estava tendo dificuldades na primeira era de motores turbo da Fórmula 1. Ela discutia com a FIA as novas regras de motor que viriam em 89. Então, o fundador da equipe, Enzo Ferrari, voltou seus olhos para os Estados Unidos. Um carro March 85C projetado por Newey chegou a Maranello enquanto a Ferrari se preparava para voltar às 500 milhas de Indianápolis pela primeira vez desde 1952. O próprio Newey fez uma visita clandestina a Maranello. A Ferrari tentava fazer de Newey o principal designer de projeto na Indy, um carro que nunca correu. Mas no final Newey recusou a oferta da Ferrari. Algo semelhante aconteceu cerca de 10 anos depois. Em meados da década de 90, o futuro presidente da FIA, Jean Todt, estava renovando a equipe de Fórmula 1 da Ferrari depois de uma década de fracassos na Fórmula 1. Ele levou Newey para a Itália e ofereceu o cargo de diretor técnico da Ferrari. O projetista achou as condições bastante atraentes. Todt revelou os planos de contratar o então campeão mundial Michael Schumacher. Newey tem lembranças diferentes dessa abordagem. No podcast oficial da Fórmula 1, ele lembra que foi procurado pela Ferrari logo depois de Todt entrar na equipe, o que sugere que a Ferrari fez contato na segunda metade de 93. Mas, em seu livro How to Build a Car, Newey citou a proposta de Todt em 95, quando o contrato dele com a Williams estava prestes a ser renovado e a McLaren também queria contratá-lo. Talvez tenham sido duas abordagens separadas, claro, e talvez a primeira tenha sido menos formal. Ou talvez Newey tenha se confundido com a linha do tempo exata ao ser perguntado no podcast. Mas tanto faz, o resultado é o mesmo. Todt foi persistente nas tentativas de levar Newey para liderar o renascimento da Ferrari na Fórmula 1. De qualquer forma, depois de ter projetado o Williams FW16, no qual Ayrton Senna morreu em Imola no ano anterior, Newey estava cauteloso em trabalhar com Schumacher. Ele teria achado quase desrespeitoso trabalhar com um alemão logo depois da morte de Senna, lembrando dos comentários de Senna sobre estar convencido de que o Benetton de Schumacher usava controle de tração ilegal nas primeiras corridas de 94. Também preocupado em mudar com a família para a Itália, Newey ouviu mais uma proposta de Martin Whitmarsh para virar diretor técnico da McLaren. No final, ele preferiu assinar um novo contrato de 3 anos com a Williams. Claro, Newey depois foi para a McLaren a tempo de projetar o carro vencedor do campeonato de 98. Por fim, mudou para a Red Bull em 2006 e ajudou a transformar aquela operação iniciante em uma das maiores potências da Fórmula 1 atual. 2014 não foi um ano feliz na Red Bull, a menos que você fosse o Daniel Ricciardo. Enquanto Honey Badger vivia a temporada de estreia na Fórmula 1, desafiando o tetracampeão mundial Sebastian Vettel e conquistando suas 3 primeiras vitórias na Fórmula 1, Adrian Newey estava ficando desiludido. Ele se incomodava com as regras de chassis, que estavam ficando cada vez mais restritivas. Elas fecharam áreas como aerodinâmica elástica, difusores soprados pelo escape e suspensão interconectada, que tinham sido positivas para a Red Bull no passado. Newey também não curtiu a mudança dos motores V8 aspirados para os V6 turbo-híbridos. A Mercedes começou a dominar essa nova era com um motor melhor que o dos rivais. O executivo técnico Paddy Lowe admitiu no podcast oficial da Fórmula 1 que ele teve que ser deliberadamente acelerado na qualificação para evitar envergonhar os adversários. Newey sentiu então que a Fórmula 1 estava dominada pelos motores e isso não era nada bom. Mas a principal fonte de descontentamento de Newey era o motor terrível da Renault, que carecia de potência, confiabilidade e das tecnologias inovadoras necessárias. As deficiências da Renault fizeram a Red Bull passar, da noite para o dia, de campeã para coadjuvante, capaz de vencer apenas algumas corridas ocasionais que a Mercedes deixava escapar. No fundo, Newey é um competidor árduo e simplesmente não conseguia suportar essa nova realidade. O primeiro semestre de 2014 foi um momento decisivo.
Uma reunião de emergência com o presidente da Renault, Carlos Ghosn, deixou Newey ainda mais desanimado sobre as chances da Red Bull de dar a volta por cima. Newey, o chefe da equipe, Christian Horner, e o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, foram até Ghosn para tentar convencê-lo a aumentar o investimento da Renault no projeto de motor da Fórmula 1. Porém, segundo Newey, a resposta de Ghosn foi desanimadora. A Renault estava na Fórmula 1 apenas por razões de marketing. E não havia alternativas. A Honda ainda estava há um ano de voltar à Fórmula 1 e tinha um contrato de exclusividade com a McLaren. A Red Bull sabia que a Mercedes não forneceria um motor por medo de ser derrotada por um carro com seu próprio motor. Newey, aliás, foi quem instigou a mudança original da Red Bull de motores Ferrari para motores Renault em 2007. Ele acreditava que a Red Bull não poderia contar com equipamentos iguais caso a Ferrari se visse numa luta pelo título contra eles. Desesperada, a Red Bull chegou a considerar construir seus próprios motores. Claro, hoje a Red Bull está construindo seus próprios motores para as novas regras de 2026, mas em 2014 essa opção era inviável. Assim, Newey ficou preso aos motores inferiores da Renault por bastante tempo, o que o deixou desiludido. De fato, a Renault competiu com um déficit de potência durante quase toda a era híbrida da Fórmula 1 até agora e está preparando para encerrar o programa de motores na Fórmula 1. Então, Newey provavelmente estava certo em se preocupar com o cronograma da Renault para resolver os seus problemas. Isso levou Newey a pensar em opções. Ele admitiu mais tarde que não queria mudar de equipe. A Red Bull era como uma família para ele e sair seria como abandonar a esposa, mas a situação da Renault estava causando uma perda de motivação. Foi então que o falecido presidente executivo da Mercedes, Niki Lauda, entrou em cena. Depois de desempenhar um papel fundamental na contratação de Lewis Hamilton da McLaren para 2013, Lauda acreditava que poderia convencer Newey a fortalecer a operação recém-dominante da Mercedes. Newey disse que Lauda fez até algumas visitas à sua casa para convencê-lo a ir para a Mercedes. Apesar de ser tentador, não parecia certo, então ele recusou a oferta. A perspectiva de Newey reforçar o que acabaria virando uma sequência de títulos de 2014 a 2021 é difícil de compreender. Isso mostra o desejo inato de Newey de vencer, a ponto de ele considerar seriamente a oferta. Mas, como o comentário dele sobre se sentir como um caçador de troféus indica, Newey também adora um desafio. Mudar para a Mercedes naquela época provavelmente tornaria a vida fácil demais. Enquanto Newey ponderava o futuro em meio ao declínio da Renault, a Ferrari estava lidando com a sua própria crise. O carro de 2014 foi o primeiro projeto da Ferrari a não vencer nenhuma corrida desde 93. Assim como a Renault, o time italiano subestimou a mudança para os motores turbo-híbridos, construindo uma unidade de potência que era pesada e consumia muito combustível. O piloto principal, Fernando Alonso, foi ficando cada vez mais irritado. O tradicional processo de busca por culpados dentro de Maranello acelerou. O chefe de equipe de longa data, Stefano Domenicali, renunciou depois de apenas 3 derrotas na nova temporada. O chefe de motores, Luca Marmorini, deixou a equipe no verão europeu, abrindo caminho para Mattia Binotto assumir o projeto de motores de Fórmula 1 da escuderia. O presidente da empresa, Luca de Montezemolo, que também estava prestes a deixar o cargo, fez uma tentativa ousada de contratar Newey, que conta que visitou Montezemolo na casa de campo do presidente da Ferrari, perto da Toscana, e manteve conversas sérias sobre uma ótima oferta. A Ferrari estava disposta a entregar a Newey o controle de toda a operação de carros de rua e de corrida, além de mais do que dobrar o salário que ele recebia na Red Bull. Isso faria de Newey o diretor técnico da Ferrari. O então diretor técnico, James Allison, reportaria para ele. Essa oferta não foi tão fácil de recusar quanto a da Mercedes. Embora Newey tenha anteriormente tido discussões com a Ferrari puramente por frustração, essa nova oferta mexeu com ele. Foi uma decisão muito difícil de tomar, que custou muitas noites de sono, mas, no final, Newey recusou a Ferrari pela 3ª vez. Apesar de estar cansado da situação da Red Bull na Fórmula 1, falou mais alto seu amor maternal por uma equipe que ele ajudou a construir e que saiu de uma piada no paddock para uma equipe multicampeã. Ao mesmo tempo, Newey também queria uma mudança de cargo dentro da Red Bull. No domingo, dia 8 de junho de 2014, dia da primeira vitória de Daniel Ricciardo na Fórmula 1 no Canadá, a Red Bull anunciou que Adrian Newey havia assinado um novo contrato de múltiplos anos. Naquela noite, o nosso time da The Race inglesa perguntou diretamente ao novo chefe da Ferrari, Marco Maciacci, sobre as tentativas fracassadas de contratar Newey. Ele negou categoricamente que a Ferrari quisesse contratá-lo.
Já o chefão da Red Bull, Christian Horner, afirmou que Newey continuaria a aconselhar e orientar a equipe e falou dos projetos empolgantes que seriam anunciados em breve. Newey reiterou o desagrado pelas regras restritivas da Fórmula 1 e disse que gostaria de se aventurar em coisas diferentes. Ele passou o verão europeu ajudando a Red Bull a reestruturar sua liderança técnica antes de assumir um papel consultivo. Parecia uma semi-aposentadoria, mas em vez de perder completamente a genialidade de Newey, Horner soube deixá-lo livre para fazer o que ele quisesse. Era uma forma de manter o consultor técnico mais valioso da Fórmula 1. Newey dedicou metade do tempo de trabalho dele na operação da Red Bull na Fórmula 1. O restante do tempo, ele investiu numa nova empresa chamada Red Bull Advanced Technologies. Foi por meio dessa empresa que Newey pôde aplicar sua criatividade ao projeto de iates de corrida. Em seguida, ele foi projetar o Aston Martin Valkyrie. Newey disse que um dos seus sonhos de infância era projetar um carro esportivo de rua, e o Aston Martin com motor Cosworth V12 foi a realização desse sonho. Isso também o manteve ocupado, enquanto a equipe de Fórmula 1 buscava um parceiro de motor mais competitivo. O último Red Bull de Newey, o RB17, foi lançado no Festival de Velocidade de Goodwood em meados de 2024. Ele segue uma linha semelhante ao Aston Martin. Esses projetos foram a forma que a Red Bull encontrou de manter o cérebro criativo e inquieto de Newey ocupado o suficiente para ele ficar na equipe, em vez de se afastar sempre que ficava frustrado ou entediado com a Fórmula 1. E também impediu que ele fosse contratado por um adversário. Quando a Red Bull finalmente se associou à Honda em 2019, Newey conseguiu deixar de lado o pesadelo com a Renault e recobrar o velho entusiasmo. Ele ficou cada vez mais envolvido com a Fórmula 1 pela Red Bull à medida que os títulos mundiais viraram uma possibilidade real. Mas logo depois, a realidade bateu a porta mais uma vez. Em 2025, depois de quase 20 anos de muito sucesso, Newey vai deixar a Red Bull para sempre.